O seu cérebro está sendo saqueado. O mundo moderno leilou a sua atenção e transformou a sua dopamina numa droga barata. A maioria das pessoas vive num estado de exaustão crônica, incapaz de ler um livro por 20 minutos seguidos. Mas você percebeu o jogo e tomou uma decisão silenciosa. Você decidiu entrar no modo monge, um protocolo rígido de isolamento cognitivo e desintoxicação feito no meio do caos urbano. O investimento upfront é brutal, 90 dias. 2.160 horas do seu tempo de vida. Sem anúncios dramáticos de despedida, sem palco, sem plateia. Você apenas desapareceu para reconstruir a máquina mais poderosa que possui a sua própria mente. E aqui está o detalhe que ninguém contabiliza antes de começar. O custo de oportunidade. 90 dias fora do feed é 90 dias sem validar o próprio ego, sem o pico barato de 100 curtidas, sem o microalívio de cada notificação. É um sacrifício que a maioria recusa já na primeira semana, porque o cérebro viciado prefere a miséria familiar à incerteza do vazio. Mas é exatamente nesse vazio, nesse escuro, que mora o retorno líquido que nenhuma planilha de renda fixa consegue projetar. Mas antes de auditar o seu lucro, você precisa entender o modelo de negócios que está saqueando você. As grandes plataformas de tecnologia não vendem produto, vendem atenção. O seu tempo de tela virou uma commodity negociada em leilão em tempo real para milhares de anunciantes. Cada vez que você rola o feed sem rumo, você está doando trabalho grátis para uma máquina que fatura bilhões. A economia da distração tem um faturamento bruto colossal e um custo de aquisição próximo de zero, porque o produto isca, é você. Pense no número. Uma pessoa média chega a tocar no celular 150 vezes por dia e passa mais de 3 horas diárias em redes sociais. Multiplica por 365 dias e dá mais de 1.000 horas por ano jogadas num ralo de dopamina barata. É o equivalente a um emprego de meio período inteiro de trabalho grátis. E qual é o lucro líquido disso para você? Zero. Negativo. Porque o saldo é fadiga, ansiedade, insônia e uma capacidade de foco corroída até o osso. A indústria da distração externaliza todo o custo neurológico para a sua vida e embolsa a receita. Um estudo da Universidade da Califórnia mediu que levam em média 23 minutos para retomar uma tarefa após uma interrupção. Faça a conta, 8 interrupções por dia e você perdeu 3 horas de trabalho útil sem nunca ter saído da cadeira. É o pior contrato que você já assinou e você assina de novo toda manhã ao desbloquear a tela. É contra esse contrato abusivo que o modo monge se levanta. O protocolo não é misticismo de mosteiro, é engenharia cognitiva com regras claras e auditáveis. Primeira regra, você corta toda notificação que não seja uma emergência real. O celular entra em modo não perturbe e fica de cabeça para baixo, longe do alcance da mão. Segunda regra, você elimina o consumo passivo de conteúdo raso por 90 dias, zero feed de scroll infinito, zero vídeos curtos, zero debate em rede social. Terceira regra, você reserva ao menos 2 horas de trabalho profundo e ininterrupto por dia. O conceito que Cal Newport chamou de Deep Work, a maior vantagem competitiva do século. Quarta regra, você impõe um desconforto voluntário diário, uma caminhada sem fone, um banho frio, a leitura de um texto longo de uma sentada só. Sêneca já dizia para treinar a adversidade em tempos de paz, para que ela não te pegue desprevenido no escuro. E tem uma quinta regra que ninguém gosta de ouvir. Você escreve todo dia 3 linhas sobre o que realmente importou nas últimas 24 horas. Não é diário místico, é o fechamento de caixa diário da sua própria mente. Quem não audita o próprio dia repete os mesmos erros por anos e confunde rotina com progresso. Agora vem a parte que parece balancete. O custo fixo do protocolo é praticamente zero, não tem mensalidade, não tem guru, não tem curso, não tem app premium. O custo real é psicológico e social. Você perde conversa de grupo, você perde oportunidade de status, vira o estranho que sumiu. E é aí que a maioria desiste, porque o custo aparece rápido no caixa social e o lucro demora semanas no caixa cognitivo. Nos primeiros 15 dias o silêncio dói fisicamente, não é figura de linguagem. O seu cérebro implora por entretenimento raso como um viciado implora pela dose. Você pega o telefone 2, 3 vezes por hora só para conferir se não chegou nada. Quando percebe que não chegou nada, sente um vazio que parece uma sede depois de um salmo de sal. O sistema te treinou durante anos para ser fraco e dependente da gratificação instantânea e agora você está cortando a ração de uma só vez. Aqui é o ponto onde a auditoria interna engata. A maioria das pessoas confunde abstinência com depressão. Acha que o mal-estar do silêncio é um sintoma de que algo está errado, quando na verdade é exatamente o sintoma de que algo estava errado há anos e só agora ficou visível. O contra-argumento clássico surge nessa fase. Mas eu não sou viciado, eu só uso nas horas vagas. A resposta do auditor é um número. Pegue o uso real de tela e divida pelas horas vagas reais. Quase sempre o uso devora as horas vagas inteiras e ainda rouba sono, rouba refeição, rouba o seu dinheiro. A armadilha social é exatamente essa. Eles querem a sua indignação, porque indignação gera clique e clique gera faturamento. Nosso protocolo faz o inadmissível em plena tensão, ele recusa a isca, e nos primeiros 15 dias isso parece um prejuízo,
porque o caixa de dopamina está no vermelho e não entrou um centavo de lucro ainda. Eles querem a sua indignação porque ela gera cliques, e cliques geram faturamento bruto para eles, não para você. O modo monge faz o inadmissível em plena eventual tensão social, ele recusa a isca. Nos primeiros 15 dias isso parece um prejuízo, porque o seu caixa de dopamina está no vermelho profundo e não entrou um centavo de lucro visível. Você se sente lento, entediado, irritado, e boa parte das pessoas interpreta isso como falha do método e corre de volta para o feed. Mas o auditor paciente sabe que o prejuízo é só a amortização do investimento. É a obra-prima do vício sendo desmontada tijolo por tijolo. Tem uma cena cotidiana que ilustra o tamanho do dano. Você senta para almoçar sozinho e leva o telefone para a mesa antes de pegar o garfo, como se a refeição fosse um intervalo entre duas rolagens de tela. Primeiro sinal claro de que o apetrecho deixou de ser ferramenta e virou órgão vital. Por volta do 15º dia, algo sutil muda. O tédio deixa de ser inimigo e vira terreno fértil. Você começa a perceber pensamentos que estavam abafados há meses, decisões que vinha adiando, ideias que nunca tiveram espaço para germinar, porque o barulho as sufocava antes de nascer. É a primeira rachadura na fachada do vício, e ela é indolor para quem tem disciplina de esperar. No 30º dia, o milagre da biologia acontece, e não é milagre, é neuroplasticidade. A neblina mental levanta de uma hora para outra. Sua capacidade de foco profundo volta com uma força brutal que você nem lembrava que existia. Você resolve em 40 minutos o que os seus colegas levariam 4 horas, porque eles estão fragmentados em 10 abas e você está inteiro numa só tarefa. Germando em uma, o seu cérebro reprogramou os receptores de dopamina que estavam saturados. E agora o mesmo estímulo natural, uma conversa real, uma caminhada ao ar livre, uma refeição sem tela, gera uma satisfação que o feed barato roubava de você. É aqui que a economia oculta do protocolo aparece. O produto isca, o isolamento e o desconforto, da margem mínima no início, parece só perda e esforço. Mas o lucro real vem de outro lugar. Vem do seu estoque cognitivo, da capacidade de produzir trabalho de alto valor com a mente limpa. Essa vantagem mental, você recuperou o controle sobre os seus próprios instintos? É a margem que aplica sobre cada hora do seu dia pelo resto da vida. É como uma empresa que aceita operar no vermelho na obra em troca de um contrato de exclusividade perpétua. O modo monge compra o seu próprio foco a preço de custo e se compromete nele por décadas. E aqui entra a matriz de 3 cenários para você medir o retorno real do protocolo no prazo de 1 ano. Cenário bairro, o de menor exposição, o executivo médico, alguém que mora e trabalha num entorno de baixa exposição à distração, já tem um ambiente relativamente quieto. Investimento, 90 dias de protocolo, custo social baixo. Faturamento bruto cognitivo recuperado, cerca de 300 horas por ano. Lucro líquido, descontado o esforço de manutenção, estabilidade, foco mediano, modesta melhora de humor. Payback, 8 a 10 meses. Cenário avenida, o executivo urbano padrão, rodeado de notificação, escritório aberto, vida social intensa. Investimento, 90 dias mais deságio social pesado. Faturamento bruto recuperado, chega a 700 horas por ano. Lucro líquido, salto real de produtividade, memória de trabalho melhor, sono profundo, decisões menos reativas. Payback, 5 a 7 meses. Cenário shopping, o empreendedor exposto ao tráfego máximo de informação, criador de conteúdo, vendedor, freelancer de redes sociais, investimento, 90 dias com altíssimo custo psicológico no início. Faturamento bruto recuperado, passa de 1000 horas por ano. Lucro líquido, ganho brutal de qualidade de trabalho, capacidade de entregar projetos complexos sozinho, reprogramação completa do humor e fim da ansiedade de tela. Payback, 3 a 4 meses. Repare a ironia, quanto pior o ponto de partida, mais rápido o investimento se paga, porque mais dopamina barata estava vazando do seu caixa. E aqui entra a guilhotina do payback, o número que encerra o balancete. Mesmo no cenário mais conservador, o bairro, o modo monge paga investimento em menos de 10 meses e gera lucro composto pelo resto da vida. Nenhum título de renda fixa, nenhum nascimento de banco, nenhum fundo de qualquer espécie te entrega um ativo que se aprecia depois de comprado e nunca mais deprecia. O foco profundo, uma vez instalado, é o único ativo que não corrói, porque ele não é algo que você tem, é alguém que você vira. Quando você completa os 90 dias, você se torna inatingível. Quando o mercado desaba ou alguém tenta te ofender, o seu ego não reage, porque você dominou a arte estoica da indiferença e construiu a sua cidadela interior. As pessoas não entendem o que mudou, apenas percebem que você não pode mais ser manipulado, não pode mais ser empurrado, não pode mais ser saqueado tão facilmente. Você venceu o vício da distração, fez tudo no escuro, sem plateia, sem palmas, e é por isso que o lucro é seu de verdade. Inscreva-se se você está pronto para o modo monge. E se você ainda acha que renda fixa do banco é o melhor negócio da sua vida, boa sorte, porque o seu maior ativo está apodrecendo na tela do seu celular enquanto você espera o dinheiro render.